Quanto tempo leva para o seu sonho se tornar realidade? Pode-se acreditar que são necessários meses ou anos de esforço, mas eu lhe digo agora, leva apenas 4 minutos, e não são 4 minutos de trabalho árduo, luta ou conflito mental. Não, são 4 minutos de alinhamento interior, 4 minutos de pura suposição, 4 minutos de sentimento divino. Este mundo que parece tão sólido, tão fixo, tão externo, nada mais é do que o reflexo da sua própria imaginação. Seu próprio estado interior. Mude o estado e o mundo seguirá. Você não é um servo do destino. Você é o seu autor. Tudo o que você já viu, tocou, amou ou temeu é a sua própria consciência tornada visível. Agora não estou falando de uma teoria, mas de uma lei. Essa lei é imutável, constante, eterna. O mundo exterior é um espelho. Você pode polir o espelho, pintá-lo ou amaldiçoá-lo pelo que ele reflete, mas, a menos que você mude o rosto, ele continuará refletindo. Nada mudará. O rosto é a sua consciência. A imagem é a sua experiência. Não há outra causa além da imaginação. E se a imaginação é a causa, então você tem a chave. Essa chave, se girada corretamente, pode abrir os cofres do céu e derramar seus tesouros em seu mundo. Então, como você usa essa chave? Como você manifesta qualquer coisa em 4 minutos? Eu vou lhe dizer. E se você fizer isso, não apenas ouvir, mas realmente fazer, sua vida mudará de maneiras que a mente racional não pode compreender. Você não precisa acreditar em magia. Você não precisa entender a mecânica quântica. Você simplesmente precisa sentir. Sinta como se seu desejo já tivesse sido realizado. Comece com quietude. Afaste-se do barulho do mundo. Entre no silêncio. Feche os olhos e tome consciência de que você existe. Não ser alguém ou algo, mas simplesmente existir. Eu sou. Esse é o começo de toda manifestação. Eu sou é o nome de Deus, e é o seu nome. Antes de se chamar João, Maria ou Pedro, nessas 2 palavras, eu sou todas as coisas vivas. Mas não siga essas palavras com carências. Não diga, estou falido, estou doente, estou sozinho. Pois, ao fazer isso, você invoca as condições das quais deseja escapar. Em vez disso, escolha o seu desejo. Escolha-o deliberadamente. Fique muito quieto. E então, nessa quietude, imagine, suponha que o seu desejo é ser rico. Então, no seu santuário interior, não pense apenas em riqueza. Seja-a. Sinta que já possui as riquezas que busca. Como você se moveria? Como você respiraria? O que você veria, cheiraria, ouviria, tocaria se sua conta bancária estivesse transbordando? Seus ombros ficariam mais relaxados? Seu coração ficaria mais leve? Seu sorriso surgiria mais rapidamente? Deixe a resposta vir não do seu intelecto, mas da sua alma. E agora, nesse mundo interior, permaneça. Não se apresse. Não duvide durante esses 4 minutos. Acredite com todo o seu ser que o que você deseja já é realidade. Se a dúvida bater à porta, não abra a porta. Ela passará. Todas as dúvidas pertencem ao homem exterior, mas a manifestação é obra do homem interior. O homem exterior acredita apenas no que vê, mas o homem interior vê o que acredita. Esta prática não se trata de esforço ou força. Você não está tentando criar algo do nada. Você está se alinhando com o que já existe em potencial. A criação está concluída. Tudo o que você poderia desejar já existe. Você não está manifestando por meio do esforço. Você está selecionando por meio do sentimento. Todas as realidades possíveis existem agora, e você entra nelas não por meio da ação, mas por meio da suposição. Suponha o sentimento do desejo realizado, e ele será seu. Não se preocupe com como ou quando ele aparecerá. O como não é do seu domínio. Sua tarefa é o sentimento. O conhecimento, a confiança tranquila que surge quando você vive a partir do fim. Deixe o mundo se reorganizar. O que você aceitou interiormente deve se expressar exteriormente. É uma lei. É certo. É inevitável. E se após seus 4 minutos de profunda suposição,
você voltar aos seus sentidos e não ver nenhuma mudança, não se desespere. Esse é o teste. Você acreditará no que vê ou no que não vê? Não cave muito a semente que você plantou para ver se está crescendo. Deixe-a em paz. Deixe-a germinar no solo do seu subconsciente. Regue-a apenas com mais sentimento, mais conhecimento, mais gratidão. Ande como se já estivesse feito. Fale como se já estivesse concluído. Viva como se fosse real. Essa é a verdadeira fé. E a fé é a substância das coisas esperadas, a evidência das coisas que não se veem. Alguns dirão que a manifestação requer trabalho, esforço e planejamento interminável. Deixe-os trabalhar duro. Deixe-os perseguir sombras. Você conhece um caminho melhor. O mundo é você mesmo projetado para fora. Mude a si mesmo e o mundo muda. Não haja a partir do desejo. Haja a partir da sua realização. Não há nada a conquistar. Você já tem tudo na sua consciência. Você não está se movendo em direção ao seu desejo. Você está se movendo a partir dele. Mesmo agora, enquanto ouve estas palavras, você pode começar. Respire fundo. Entre no silêncio. Escolha o seu desejo. Sinta-o como se fosse real. Use todos os seus sentidos, não os sentidos externos, mas os sentidos da imaginação. Veja os rostos que iriam parabenizá-lo. Ouça as palavras que eles diriam. Toque os objetos que pertencem ao seu novo mundo. Prove o champanhe da sua comemoração. Sinta o perfume do sucesso. Tudo isso está dentro de você agora. Você não precisa de mais tempo. Você precisa de mais sentimento. Deixe o sentimento tomar conta de você. Deixe-o inundar o seu ser até você ficar embriagado de alegria. Até que não haja mais separação entre você e o seu desejo. Os dois devem se tornar um, pois só então a criança da manifestação poderá nascer. E uma vez que você tenha sentido isso, libere, agradeça, diga que está feito e continue com o seu dia. Você não precisa repetir o processo indefinidamente. A repetição não é para Deus, é para o homem que duvida. Quando você sabe que está feito, descanse, relaxe, receba, e se alguma vez o estado antigo tentar retornar, sorria e reafirme. Isso não sou mais eu. Agora sou aquele que tem. Agora sou aquela que é. Agora sou aquele que é. Agora sou aquele que vive o sonho. Os 4 minutos não são contados no relógio. Eles são medidos em profundidade. Um único segundo de suposição verdadeira, ardente, vibrante e inquestionável é mais potente do que horas de pensamentos positivos. Não deseje, não suponha, não espere, não implore, ordene. Pois você não está separado do Criador. Você é o Criador imaginando a criação em forma. Certa vez, conheci uma mulher que desejava se libertar da pobreza. Ela não tinha renda, família, perspectivas, mas tinha imaginação e ousava usá-la. Todas as noites, ela se sentava e se imaginava preenchendo cheques, não para comprar mantimentos, mas para instituições de caridade. Sentia a textura da caneta, a suavidade do papel, o calor no coração ao dar de sua abundância. Imaginava-se não mais precisando, mas dando. Em seu coração ela já era rica. Em 3 meses uma herança esquecida foi revelada. Ela não fez nada para que isso acontecesse. Não correu atrás. A herança veio até ela, atraída pela força magnética de sua suposição. Isso não é sorte. Isso é lei. E a lei não discrimina. Ela funciona, quer você saiba disso ou não. Mas quando você sabe e usa conscientemente, seu mundo começa a dançar ao seu ritmo. Você para de reagir e começa a criar. Você para de reclamar e começa a comandar. O segredo é sempre o mesmo. Assuma o sentimento do desejo realizado. Viva o final e deixe o mundo exterior alcançá-lo. Você não persegue. Você atrai. Você não se esforça. Você recebe. Você não manipula. Você se alinha. E o alinhamento leva minutos, não anos. Mas este mundo irá testá-lo. Ele irá tentá-lo a acreditar nas aparências. Ele irá sussurrar. Veja, nada mudou. E esse é o momento em que você deve permanecer firme. Você deve declarar:
Eu não vivo pela visão, mas pela visão. Eu não vivo pelas circunstâncias, mas pela suposição. Eu não vivo no mundo antigo, mas no novo que criei dentro de mim. E lentamente ou rapidamente, o mundo se curva, as pessoas mudam, as oportunidades surgem, o dinheiro aparece, o amor chega, a saúde retorna. Mas não são os eventos externos que importam. É a transformação interna, pois uma vez que você aprendeu a manifestar qualquer coisa em 4 minutos, você descobriu sua verdadeira natureza. Você não é uma criatura das circunstâncias, você é um criador de mundos. Portanto, não perca tempo. Não espere por permissão, por um sinal ou por um momento melhor. Vá agora, entre no silêncio. Feche os olhos, fique quieto e declare: Eu sou. Em seguida, expresse o desejo não dito não para o mundo, mas para si mesmo, e sinta-o como real. Deixe seu coração acelerar. Deixe sua alma sorrir. Deixe todo o seu ser irradiar com a verdade disso. 4 minutos. É tudo o que você precisa. Não, porque o universo precisa de tempo, mas porque você precisa. 4 minutos para silenciar as dúvidas, dissolver a resistência, substituir o velho pelo novo. 4 minutos para lembrar quem você é. 4 minutos para invocar o mundo a partir de dentro. Você é o poder operante. Ninguém mais é culpado. Ninguém mais está esperando. É tudo você. O mundo que você experimenta é o eco da sua canção interior. Cante uma nova canção. E o eco deve mudar. Experimente agora. Escolha uma coisa, apenas uma. Feche os olhos. Vá para dentro de si mesmo. Veja, ouça, toque, viva. Deixe sua imaginação envolvê-la como seda. Sinta a alegria. Sinta o orgulho. Sinta a realização. Diga em seu coração: está feito. E então liberte. Deixe ir. Não com frustração, mas com paz. E quando o sol nascer novamente, você descobrirá que o mundo mudou. Às vezes sutilmente, às vezes de forma ousada, mas mudou. E você saberá. O interior cria o exterior. A imaginação cria a realidade. Você sempre foi o autor. Agora você se lembra. Não se deixe enganar pela aparente demora entre o ato imaginário e sua aparência física. O tempo não é uma barreira, mas um servo. Ele só cede à convicção, não ao medo. Quando o ato imaginário é feito com fé, feito com a plena aceitação de que o que você sentiu era real, então a semente é plantada no solo fértil do subconsciente e nada pode impedir seu crescimento. Mesmo que o mundo pareça inalterado sob a superfície, as águas estão se separando, os céus estão se movendo, e todas as coisas estão sendo remodeladas para refletir seu decreto interior. Se você procurar evidências muito cedo, poderá perturbar as raízes. Paciência, portanto, não é esperar em desespero. É saber com confiança, é o descanso que vem da certeza. E se surgir a dúvida, então volte gentilmente sem frenesi. Volte não para lutar, mas para sentir novamente. Seu trabalho não está na repetição de palavras, mas na restauração do sentimento. A lei não responde a frases, ela responde a estados. Você pode dizer: sou rico 1000 vezes e ainda assim permaneço pobre, se o seu sentimento interior contradiz as suas palavras. Mas um momento de convicção interior genuína, um momento em que você sente a emoção do desejo realizado, pode superar anos de afirmações verbais. Não se trata de duração. Trata-se de saturação. Você saturou o seu ser com o sentimento de ter. Essa é a questão. Essa prática é uma arte, e como todas as artes verdadeiras, deve ser praticada em silêncio e reverência. É sagrada. Você está entrando no Santo dos Santos. Quando você entra em sua imaginação com intenção, ali naquele altar interior, você coloca seu desejo não como um suplicante, mas como um sacerdote. Você não está implorando. Você está abençoando. Você está dizendo que isso agora é seu. Você aceita. Você abençoa. Você torna isso real. Deixe-me lembrá-lo de que não há desejo grande demais, nem visão grandiosa demais. A lei não faz distinção entre um centavo e um palácio. Ela só conhece o sentimento. Ela não raciocina, ela não mede, ela apenas reflete.
Se você conseguir sentir a realidade do estado que escolheu, então a lei irá externalizá-lo. Seja um buquê de flores ou um reino, não limite o que você pede. Limite apenas sua descrença. Deus lhe dá de acordo com sua suposição, não com seu esforço. É por isso que alguns recebem sem esforço, enquanto outros trabalham em vão. O mundo chama isso de sorte ou coincidência, mas é apenas a lei em ação. Aqueles que recebem nem sempre são os mais merecedores na aparência, mas são sempre os mais convencidos no sentimento. O homem exterior pode chamá-los de sonhadores, mas o homem interior sabe que eles são criadores. Portanto, nestes 4 minutos, você não está apenas visualizando. Você está ressuscitando. Você está chamando coisas mortas à vida. Você está despertando um estado que sempre esteve adormecido dentro de você. E uma vez despertado, ele começa a se mover através de você para inspirar ações, atrair circunstâncias, magnetizar pessoas. Ele anima o seu mundo, pois o mundo não é mais do que uma sombra da sua consciência. E a consciência é sempre a causa primeira. Digamos que você deseja amor. Então, não peça para alguém te amar. Seja você quem é amado. Sinta o que significa ser amado. Como é passar o dia sabendo que alguém te valoriza? Como você se comportaria? Que brilho haveria em seus olhos? Esse sentimento é a chave. Entre nele. Mergulhe nele. Deixe-o permear todo o seu ser. E quando você emergir, carregue esse amor como se ele já pertencesse a você, pois ele pertence. Se o seu desejo é saúde, então não se concentre na doença. Concentre-se na vitalidade. Sinta a emoção de um corpo forte, o conforto do bem-estar, a liberdade, da energia na imaginação. Corra se não puder correr, dance se não puder dançar. Ria com vontade. Respire profunda e plenamente nesse estado em que você já está curado e em que o seu interior é o seu exterior. Ou talvez o seu desejo seja o sucesso. Então não se esforce para ser bem-sucedido. Seja o que for que a sua vida pareça como um sucesso. Onde você mora, o que você veste, quem você encontra. Mas acima de tudo, como você se sente. Qual é o tom do seu eu realizado? Esse tom é o seu passaporte. Sinta-o agora, não no futuro. Não quando o mundo exterior lhe der permissão. Mas agora, pois agora é o único momento que existe. Este é o segredo que todos os grandes sábios sugeriram, envolto em símbolos e parábolas. Aquele que tem mais receberá mais. Por quê? Porque ele tem a sensação de ter, e a lei dá mais do que já foi aceito. Ela não responde à falta, ela responde à plenitude. Portanto, haja com plenitude. Pense com plenitude e sinta-se pleno, mesmo que o mundo lhe diga o contrário. Caminhe com plenitude e o mundo se conformará. Você nunca está manifestando coisas, você está manifestando estados e as coisas seguem os estados. Portanto, não persiga as coisas. Escolha o estado, incorpore-o, e as coisas virão. O mundo não pode deixar de refletir o estado em que você vive. Se você vive no estado de ser rico, a riqueza deve encontrá-lo. Se você vive no estado de ser amado, o amor deve cercá-lo. Isso não é fantasia. É lei divina e você é o operador. A maioria das pessoas vive como reatores. Elas respondem ao que veem, ouvem e tocam. Mas o homem desperto responde ao que imagina. Ele não vive de fatos. Ele vive da verdade e a verdade é o que ele ousa assumir. Não espere permissão para se sentir rico. Não espere permissão para se sentir rico. Não espere permissão para se sentir bem-sucedido. Não espere que os outros validem seu mundo interior. Eles apenas ecoarão o que você já acredita. Quando o exterior começar a mudar, quando as evidências de sua suposição começarem a aparecer, agradeça não como alguém surpreso, mas como alguém realizado. Diga a si mesmo: claro que aconteceu, não tinha escolha, já era real dentro de mim. Eu vi, eu senti, eu me tornei isso, tinha que aparecer. Isso não é arrogância, é certeza, é o conhecimento que vem da união com o seu desejo. Se a mudança for lenta, não se desespere. A lei é certa. Atraso não é negação. Às vezes, as raízes precisam se aprofundar antes que a árvore apareça. Às vezes, o universo organiza os eventos
de maneiras que você ainda não consegue ver. Mas seu único trabalho é manter o estado. Seja fiel ao seu mundo interior, pois o interior é o real e o exterior é a sombra. Toda grande transformação começa dentro de nós. As maiores invenções, os atos mais nobres, os amores mais profundos, todos começaram na imaginação de alguém. E o que você agora ousa imaginar e sentir, um dia estará diante de você em carne e osso. Portanto, não subestime esses 4 minutos. Não os trate com leveza. São os 4 minutos em que você se realinha com Deus, com a fonte, com o poder que dá vida às galáxias. Nesses minutos você não é pequeno, você é vasto, você é infinito. Você é a chave mestra que abre todas as portas. Se alguma vez você se esquecer disso, volte à quietude. Feche os olhos. Comece de novo. Não há limite para quantas vezes você pode voltar, pois a imaginação é eterna e cada momento é um novo começo. Seu poder não está na luta, mas na quietude, não no esforço, mas na aceitação, não na busca, mas no conhecimento. Você é a luz do mundo. Você é a centelha da criação. Você é a imaginação de Deus feita carne. Tudo o que você pode aceitar, você pode se tornar. Tudo o que você pode sentir, você pode manifestar. E tudo isso, toda alegria, todo milagre, todo sonho, está a apenas 4 minutos de distância. Portanto, não pergunte se isso vai acontecer. Pergunte apenas se você está disposto a sentir isso como real. Essa é a única condição. Você está disposto a silenciar as vozes do medo, o barulho da dúvida e os hábitos limitantes, apenas o tempo suficiente para tocar o sentimento de seu desejo realizado. Pois esse sentimento é a ponte entre o invisível e a cena. Essa sensação é a voz do seu eu superior dizendo que está feito. E uma vez que essa ponte é atravessada, o mundo deve se reorganizar para corresponder ao tom da sua suposição. Agora você pode se perguntar como isso pode acontecer tão rapidamente. Como 4 minutos podem alterar a trajetória de uma vida inteira, porque o universo não opera em horas ou anos, ele opera em estados de consciência. O tempo como você o conhece é um servo do eterno. No momento em que você muda seu estado interior, você derruba o caminho antigo e abre um novo. Essa mudança não está limitada pela lógica, está limitada apenas pela crença. O mundo que você vê é apenas um espelho refletindo o mundo que você sente. Portanto, se o mundo interior muda agora, o reflexo também deve mudar. É uma lei. É por isso que os místicos falavam em símbolos, porque a mente se rebela contra a simplicidade. Ela quer 1000 passos, um sistema complexo, uma jornada através do esforço. Mas a verdade é sempre simples, simples demais, na verdade, para que a mente racional aceite. É o coração que compreende o coração que ouve o sussurro. Aceite isso e assim será. Isso não é poesia, é uma instrução. Deixe-me dizer novamente com gentileza e firmeza que você não precisa esperar. Você não precisa de mais tempo, mais recursos, mais preparação. Você só precisa alinhar seu sentimento interior com o que deseja. Não algum dia, não quando parecer razoável. Sinta agora. Viva a partir do fim agora. Feche os olhos e entre na cena que seria verdadeira. Se seu desejo já tivesse sido realizado, ouça o que você ouviria. Veja o que você veria. Acima de tudo, sinta o que você sentiria. Este é o seu trabalho, este é o seu poder. A razão pela qual 4 minutos são suficientes é porque sentir não requer tempo, requer atenção. Sua mente pode divagar, mas, no momento em que você a traz de volta à cena imaginada, ao estado escolhido, você entra na dimensão atemporal da consciência. Lá todas as coisas já são suas. Lá você não está esperando. Você está sabendo. Você não está esperando. Você está reivindicando. Você não está alcançando. Você está recebendo. Naquele momento você não persegue mais a realidade. Você a cria. Esse é o grande ponto de virada na vida de um homem. Quando ele deixa de reagir ao que é e começa a viver a partir do que imagina, ele se torna a causa, não o efeito. O mestre, não a vítima. O roteirista, não o ator perdido na trama de outra pessoa.
E qual é o primeiro ato do mestre sentir que é real? Entrar na cena por trás do véu e caminhar como alguém que já está lá. Muitos dizem, mas eu não me sinto digno. E eu digo, a dignidade não é uma condição, é uma decisão. Você é digno porque está consciente. Você é digno porque pode imaginar. Você é digno porque a centelha do Criador vive em você. E essa centelha não precisa de permissão para brilhar. Deixe seu desejo ser a prova do seu direito de realizá-lo. Se está dentro de você, é seu por direito. Não peça ao mundo para confirmar seu estado. Confirme você mesmo. O mundo demora a responder apenas quando a convicção interior é superficial. Mas quando a convicção é profunda, o mundo se move rapidamente. Você não precisa de sinais. Você é o sinal. Você é a prova viva da imaginação divina em ação. E cada suposição que você aceita como verdadeira se torna uma pedra colocada na fundação do seu futuro. Não deixe ninguém lhe dizer que isso não pode ser feito. Não deixe nenhuma voz convencê-lo de que 4 minutos não são suficientes, pois em 4 minutos de suposição sincera, você pode fazer o que anos de ação não podem. Você pode alterar o projeto da sua realidade. Você pode derrubar muros de carência e limitação. Você pode dar à luz um novo eu. E assim, quando você se levantar da cadeira da cama da meditação silenciosa, levante-se como aquele que já fez isso. Mova-se como alguém que já foi escolhido. Fale como alguém que já foi abençoado. Não espere que o exterior mude antes de você. Esse é o caminho do homem adormecido. Mas você, o desperto, deve mudar primeiro e o exterior seguirá tão certamente quanto o amanhecer segue a noite. Cada vez que você realiza esse ato de 4 minutos, você está impressionando o subconsciente. E o subconsciente, como o útero, não questiona o que recebe. Ele nutre, multiplica e traz à tona. É o servo da sua palavra interior e o seu sentimento é essa palavra. Se você persistir na suposição de que o seu desejo já foi realizado, o subconsciente terá que obedecer. Ele não tem outra escolha. Você é o poder operante. Isso significa que nada acontece a menos que você cause. E você causa não pela luta, mas pelo alinhamento. O interior e o exterior não são dois. Eles são um. A separação é uma ilusão. Sua imaginação não é menos real do que o mundo. É mais real. Pois o mundo nasce da imaginação e não o contrário. Portanto, quando você se senta em silêncio e sente a alegria de ter seu desejo, você não está fingindo, você está criando. Quando você diz que está feito, você não está mentindo, você está declarando. Quando você anda com fé, você não está ignorando a realidade, você está comandando-a. E o universo se curva diante daquele que acredita. Não espere que as circunstâncias lhe digam o que é possível. Diga às circunstâncias o que agora é verdade. No momento em que você aceita o ato imaginário como fato, o mundo deve refleti-lo. Talvez não da maneira que você espera. Talvez não no prazo que você exige, mas refleti-lo ele deve, pois a lei é perfeita. Ela não muda. Ela não discrimina. Ela apenas responde. Aqui ela responde ao sentimento, não às palavras, não ao esforço. Sentimentos. É por isso que 4 minutos são suficientes, porque um momento de sentimento verdadeiro pode reescrever o roteiro da sua vida. O homem que vive com medo cria razões para sentir. O homem que vive com amor cria razões para se alegrar. Ambos estão usando a mesma lei, mas apenas um o faz conscientemente. Você deve escolher hoje a quem você vai servir, ao medo ou à fé. Você deve escolher o estado que deseja incorporar e fazê-lo sem se desculpar. Pois uma vez que você escolheu, todo o universo conspira para que assim seja. Portas se abrem, pessoas aparecem, eventos se desenrolam. E, no entanto, você saberá que não foi sorte, foi a lei. O mundo vai chamá-lo de afortunado. Dirão que você é favorecido, mas você saberá a verdade. Você saberá que naqueles 4 minutos você fez a única coisa que muda tudo. Você assumiu, você sentiu, você acreditou. E daquele mundo interior todas as coisas exteriores nasceram. Então, quando o barulho do mundo te distrair, volte. Quando a dúvida sussurrar em seu ouvido, volte.
Quando nada parecer se mover, volte. O caminho de 4 minutos está sempre aberto. O trono da imaginação está sempre esperando. Você não precisa de templo ritual ou mediador. Apenas a vontade de acreditar que você é o que escolhe ser. Ao longo da vida, deixe essa prática ser sua bússola. Não uma vez por ano, não apenas em momentos de desespero, mas diariamente, regularmente, silenciosamente. 4 minutos pela manhã, 4 minutos antes de dormir, 4 minutos em silêncio, onde você se torna o mestre do seu destino, o capitão da sua alma. Porque o segredo não está no fazer, está no ser, não na busca, mas no saber, não na esperança, mas na reivindicação. E se você puder reivindicar isso dentro de si, se puder permanecer na sensação do desejo realizado, mesmo que por 4 minutos sagrados, você se tornará um ímã para tudo o que busca. Uma vez que você se torne esse ímã, sua única tarefa é permanecer fiel ao estado assumido. Não olhe para trás. Não desenterre a semente com dúvidas. Não se afaste da cena imaginária que você imprimiu em sua alma, pois no momento em que você considera a possibilidade de que não funcionou, você atrasa exatamente aquilo que está correndo em sua direção. Permaneça imóvel sabendo que já está feito. Isso é o que é a fé. Não a esperança de que algo possa acontecer, mas a confiança de que já aconteceu. Deixe os outros se esforçarem e lutarem. Deixe-os medir seu valor pelo esforço e pela resistência. Mas você, o desperto, compreende a lei mais profunda de que a consciência é a única realidade. E se a consciência é a raiz, então, todas as circunstâncias visíveis são meramente o fruto. Você não precisa podar os galhos. Você só precisa nutrir a raiz. Sua suposição é esse nutriente. Os 4 minutos que você passa mergulhado no estado do desejo realizado são água para a semente, são luz do sol para a alma. E tão certo quanto a primavera segue o inverno, a flor do seu desejo aparecerá frequentemente, quando menos você esperar, e sempre em perfeita harmonia com o seu estado interior. Você deve entender que o mundo não lhe dá o que você quer. Ele lhe dá quem você é. Não o que você pediu com mãos trêmulas, mas o que você assume com ousadia. Portanto, torne-se o homem ou a mulher que já possui isso. Comporte-se em pensamentos, palavras e ações, como alguém que já foi escolhido, já foi recompensado, já foi transformado, não com arrogância, mas com reverência. Pois, quando você carrega o sentimento do desejo realizado, você está honrando a centelha divina dentro de você. Você está dizendo: eu confio no invisível, pois o invisível é a causa de tudo que é visível. Não cometa o erro de medir seu progresso pelas aparências, pois as aparências ficam atrás das suposições. Elas são ecos de crenças passadas, sombras de estados anteriores. Se você deseja mudar o que é visto, mude o que é sentido. Entre em sua imaginação e revise o roteiro interior. Não importa o que os fatos dizem. Agora os fatos não são definitivos. Eles são argila maleável nas mãos do oleiro. E você é esse oleiro moldando a realidade não através da força, mas através do poder silencioso do sentimento. Não deixe ninguém roubar sua visão. Não deixe nenhuma circunstância externa ser mais alta do que a voz interior. Quando você tiver imaginado claramente, quando tiver sentido profundamente, você terá realizado o maior ato de criação possível. E se você persistir nesse ato, se você o nutrir com fé e gratidão contínuas, as paredes ruirão, as montanhas se moverão e o mundo se curvará para se adequar à sua convicção interior. Não há exceção a essa lei. Ela não é reservada para poucos. Não é privilégio dos iluminados ou da elite. Ela pertence a todos que estão dispostos a acreditar. Você nasceu com o dom da imaginação não como um ornamento da mente, mas como um instrumento de criação. Não é fantasia. É o poder pelo qual o informe se torna forma. E se você dedicar 4 minutos por dia a essa prática sagrada, descobrirá que todas as coisas são realmente possíveis para quem acredita. Mas a crença não é passiva. É uma escolha. É uma decisão de permanecer até o fim, mesmo quando o começo parece árido. É a coragem de sorrir para o invisível, de apertar a mão do imaginário e de caminhar como se sua oração já tivesse sido atendida. Este é o segredo.
Este é o caminho, não através de súplicas nem de barganhas, mas através da aceitação e da recepção. Você pode começar hoje, agora mesmo, neste exato momento. Não é necessário nenhum preparo, nenhuma condição precisa ser cumprida. Basta fechar os olhos, respirar profundamente e perguntar a si mesmo se isso já fosse verdade. Como eu me sentiria? E então sinta isso. Deixe esse sentimento surgir dentro de você, como uma onda lavando a velha identidade, batizando você em uma nova realidade. Permaneça aí e descanse aí. Deixe cada respiração afirmar isso. Deixe cada batida do seu coração proclamar isso. E quando você abrir os olhos, leve esse sentimento com você. Deixe que ele informe seu tom de voz, seu andar, sua postura. Deixe que ele seja o ritmo silencioso por trás de cada ação. Pois o ato de 4 minutos não se limita à meditação. É uma semente plantada na consciência e todo o seu dia se torna o jardim em que ela cresce. Proteja-a, nutra-a, regozije-se com ela. Se alguma vez você vacilar, se a dúvida surgir, se o medo levantar a voz, volte novamente. 4 minutos de quietude podem redimir 1 hora de preocupação. 4 minutos de alinhamento podem reescrever a história. Esta é a sua verdadeira herança, o seu direito divino de imaginar com ousadia e viver com alegria a partir da realidade imaginada. Então deixe o mundo correr, deixe-o perseguir e lutar. Você, no entanto, descansará sabendo que tudo o que deseja já é seu por direito da consciência. E enquanto descansa, você receberá. Ao permanecer fiel, você testemunhará o milagre se desenrolar. Não porque lutou por isso, mas porque aceitou. Não porque você mereceu, mas porque ousou sentir que era real. Nesse sentimento simples, poderoso, eterno, você conhecerá a verdade de todos os sábios, todos os profetas, todos os místicos que caminharam antes de você. Eles não ensinaram esforço. Eles ensinaram alinhamento. Eles não glorificaram o sofrimento. Eles glorificaram a imaginação. E nos seus 4 minutos por dia, você está com eles. Você se junta à companhia dos criadores. Você se lembra de quem você é. Porque você nunca foi feito para implorar por migalhas. Você foi feito para comandar festas. Você nunca foi feito para rastejar nas sombras. Você foi feito para caminhar na luz. E se você ousa imaginar seu maior desejo e senti-lo agora com convicção, ele deve se realizar. Pois nada pode parar aquele que sabe que a imaginação é Deus, e que Deus no homem é sua própria imaginação humana maravilhosa. Portanto, meu amigo, lembre-se disso. O poder de manifestar tudo o que você deseja não está em ações distantes ou na espera interminável. Ele vive dentro de você nos 4 minutos sagrados em que você escolhe permanecer no sentimento de seu desejo realizado. Isso não é um truque ou uma fantasia. É a verdade fundamental da existência. Quando você alinha sua consciência com o fim já alcançado, você se torna o arquiteto mestre de sua realidade. Nenhuma circunstância pode resistir à força de uma mente inabalável em sua convicção. Reivindique esse poder agora. Escolha acreditar com todo o seu ser. Deixe que esses 4 minutos por dia sejam o cadinho onde seus sonhos são forjados na realidade. Permaneça firme nesse conhecimento e observe enquanto o universo conspira a seu favor, trazendo à tona o impossível, o milagroso, o divino, porque você ousou se tornar o que imagina. Esse é o seu direito de nascença. Esse é o seu destino. Manifeste-se com ousadia e viva a partir do fim.